Vale a pena investir na Vale, na CS Mineração e na Aura Minerals? Nós vamos comparar essas três empresas. Será que é uma boa nesse momento ou será que o risco está muito elevado? Para isso, nós vamos ter que olhar também o cenário macro. Então, vamos ter que ver a China e os Estados Unidos um pouquinho, beleza? Deixa o like nesse vídeo, é bastante importante, tá? Para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. E vamos então ao vídeo, lembrando, né, que a plataforma do AGF+, tem promoção de 2 anos pelo preço de 1 e você pode cancelar em 30 dias, caso você não goste. Acho que vale a pena aproveitar essa promoção antes que ela acabe, tá? E a gente começa com os Estados Unidos, vendo aqui a ata do FONC, porque a ata do FONC é importante, na verdade, para todas as ações da Bolsa, mas em especial para a Aura Minerals, porque a ata do FONC nos guiaria aí para onde iria o Fed no aumento da taxa de juros, e a taxa de juros tem uma certa ligação aí com o ouro, que é, obviamente, muito interligado à Aura Minerals. Então, tem uma ligação muito importante aqui a taxa de juros americana com o ouro e também com o cobre, que a Aura Minerals acaba trabalhando aí, tá? Então, a ata do FONC acabou deixando os passos do Fed aí em aberto. Eles, na verdade, falaram e não disseram nada, né? Ele acabou deixando, falando que os indicadores vão ficar dependendo dos indicadores econômicos, né? A taxa de juros vai depender dos indicadores econômicos, que é o que a gente já imagina, né? Então, vai ter que ficar de olho aí na inflação. A gente já vinha fazendo isso, a gente esperava uma definição maior. Então, o mercado estava esperando entre 0,5 e 0,75 aqui de aumento na taxa de juros americana em setembro, né? E esperava-se que essa reunião agora nos desse clareza em relação a isso. Então, não trouxe, continua existindo casos esperando 75 pontos, outras 50. Eu acho que depois da boa notícia da inflação dos Estados Unidos, que deu uma desaquecida aí, né, muito melhor do que o esperado, eu acho que pode ser que pinte um 0,5 mesmo. O fato é que ficou em aberto aí. Tem caso que acha 75, tem caso que acha 50. Eu acho que vai ser 0,5. Vamos ver como é que vai lidar a inflação aí nos próximos meses, né? Lembrando que a ata de reunião, a reunião do Fed é só em setembro. Então até lá vai ficar aí 75 ou 50. Façam as apostas, né? Não nos deram muita clareza em relação a isso. China, e agora a gente vai falar da China. Ela tem uma importância também para o mundo inteiro, né? Para todas as ações, mas em especial para as ações vinculadas ao minério de ferro e ao aço. Obviamente, nós temos aqui então a CS Mineração e a Vale, muito importantes aqui, porque a China é muito forte no aço, né? Então ela constrói muito. Então, assim, a China está aí com a pandemia desafiando ela, né? Não vai embora, e ela faz muito lockdown, tolerância zero. Isso aqui é um perigo para a economia, né? Enfim, isso tudo aí deu um desaquecimento, né, na China, uma decepção com os dados econômicos, uma desaceleração, né? Então, assim, tá um pouco preocupante em relação a isso. E eu já havia comentado antes, há um certo tempo, que ela não tem inflação alta. Isso dava um benefício dela de não precisar aumentar a taxa de juros. Aí veio ela, não só ela não aumentou a taxa de juros, como ela cortou a taxa de juros. Então, na contramão do mundo inteiro, a China cortou a taxa de juros. Além dos pacotes econômicos que ela vem fazendo, né? Eu já falei que ela vinha fazendo isso e ela poderia, por causa exatamente da inflação controlada, ela agora também corta a taxa de juros. Vamos ver como é que vai lidar a inflação. O fato é que ela tem essas cartas na manga aí para poder dar uma aquecidinha nessa economia aí, né? Então, de qualquer forma, a gente vê as corretoras já começando a ficar pessimista. Existiu um corte dos preços do minério de ferro em razão da fraqueza da China. Eles falam que o enfraquecimento do aço aí devido à política de Covid zero, né, vem impactando negativamente o cenário econômico na China e que os pacotes não estão dando do efeito. Eu acho uma besteira falar que o pacote não está falando do efeito suficiente. Acabou de sair aí aos poucos, não é da noite para o dia. Mesma coisa o corte da taxa de juros. Vai começar a sair aí os efeitos, vamos ver, vamos acompanhar. Então eu acho muito precipitado fazer qualquer julgamento na China e a gente tem que comprar o som dos canhões, né? O fato é que a Vale está a som dos canhões e a mineração também. A gente vê aqui o Itaú BBA falando que a Vale vai ter um certo problema em 2023, ela vai subir apenas, vai dar 5 a 6% de dividendo em março de 2023. Enfim, a Itaú BBA aqui está um pouco pessimista com a Vale. Eles acreditam em algum dividendo e recompra de ação dando uma salvada, mas um ano meio estagnado, aí, principalmente cotações, né, e tal, não grandes números. Enfim, não temos como precificar isso. O fato é que se ela pagar dividendos e recompra de ação já é um bom caminho para a gente esperar o 2024 vir, né? É sempre bom nesses momentos de baixa e acumulando boas ações, e a Vale é uma delas. Mas quando a gente continua olhando a China, tem alguns pontos aqui curiosos, né? Não exatamente agora em relação ao minério de ferro, mas em relação também ao mundo, né? Olha só, a China anuncia envio de tropas para a Rússia, né? Então,
eles estão cada vez mais próximos aí, essa amizade, entre aspas, vamos dizer assim, né? Isso aqui traz um risco, pode mexer mais o mundo todo, né? Traz um risco para o petróleo e aumentar o valor, traz um risco para tudo. Enfim, vamos ficar de olho também na China e a Rússia também, né? Então, falando um pouco das empresas, será que vale a pena você ter a ACS Mineração e a Vale? No meu caso, eu não tenho a ACS Mineração, porque até eu já tenho a Vale, né, que é uma empresa gigantesca, a Aura, que é uma empresa de crescimento, né, uma vinculada a ouro, outra vinculada a minério de ferro. Então, já tenho aqui uma diversificação, e além disso, né, eu tenho algumas petrolíferas aí, né, 3, embora esteja saindo da Petrobras aí aos poucos, eu já tenho petrolíferas, tenho vinculado ao etanol via Raízen, que está dentro da Cosan, enfim, né, eu já tenho meu certo vínculo aqui as commodities, eu não posso ter muita commodity, né? Então assim, como o preço já está diversificadinho, não precisaria ter mais uma ACS Mineração. Agora, uma pessoa que não quer ter petrolíferas, não quer ouro, nem nada, quer só minério de ferro, por exemplo, de repente faz sentido ter as duas, porque elas têm cases um pouquinho diferentes, eu vou falar sobre isso agora. Então nós vamos começar falando da ACS Mineração. O que aconteceu com o resultado da ACS Mineração? Nós tivemos aqui o seu EBITDA ajustado sem as provisões, uma queda, né, de 1,7 para 1,2 por conta, né, do volume que foi positivo, beleza? Ela conseguiu produzir mais em relação ao trimestre anterior, porque o primeiro trimestre todas as mineradoras sofreram muito, né? Essa foi a verdade, então deu uma melhorada, mas ainda assim teve impacto no segundo trimestre em volumes, o mix de produto atrapalhou, o minério de ferro caiu, né? A gente viu que está em valores menores, e o frete caiu, atrapalhou bastante. Aqui nós já temos uma primeira diferença com a Vale. É lógico, a Vale também tem fretes, mas a Vale ela faz, não chega a ser, não é hedge o nome, mas ela faz contratos longos, enfim, ela tem uma certa proteção ao frete, enquanto a ACS Mineração ela quer ficar exposta mesmo, então ela vai oscilar mais isso aqui. Neste momento está sendo muito ruim, né? A logística aí não está tão boa, tá caro aí, então ela deu um probleminha aí nisso. Então já temos uma primeira diferença aqui entre as duas, tá? O minério de ferro, o frete. Na sequência nós temos aqui que a ACS Mineração, sim, ela investe na qualidade, né, também dos custos, então ela está investindo aqui, inclusive fez a aquisição da hidrelétrica Quebra-Queixo, vai reduzir os seus custos, inclusive aí, a partir de 2023, né, possibilitando captura de benefícios vinculados à alta produção de energia, né, ela tem contratos longos, 2040, esse contrato pode estender até 2070, então ela está sim focada nos custos aí, né? Ela já tem bons custos, então ela não tem até tanto de onde tirar melhorias, né? Mas ela está assim focando nisso, e ela também tem um crescimento aí aceleradíssimo. Ela é uma empresa um pouco menor aí um pouco não, bem menor que a Vale, né? Quando a gente compara, e ela tende a aumentar muito sua produção, né? Olha só, ela está aqui buscando 2023 42, ó, não é um aumento tão grande, depois a 48 já dá um aumento significativo, depois para 2025 vai para 65, já é um aumento mais significativo ainda, e ela dá uns aumentinhos pequenos, aí dá um saltão, então ela vai até 116, ou seja, o triplo do que ela estava até outro dia. Então ela tem na sua pegada, que é até 2031, um crescimento acelerado, até 2032 eu diria, né? Um crescimento aí aceleradíssimo, né? Então ela está focando muito no crescimento também, né? Sem esquecer da qualidade, como ela mesma fala aqui, ela é a primeira em qualidade do minério de ferro. E agora vamos falar da Vale. Ela também teve problemas com volumes muito sérios no primeiro trimestre, um pouco menos aí no segundo, mas também teve, e por conta aí de manutenções e principalmente por conta da crise climática, principalmente no primeiro trimestre, né, e tudo mais. Então, assim, são problemas pontuais, manutenção e clima não vai ser permanente. Então, ambas as empresas têm esse ponto positivo, que são problemas pontuais que ferem elas pontualmente, tá? Na sequência, nós temos o minério de ferro, e aí a gente tem que acompanhar a China e a economia mundial, né? Então, a gente vê a Vale aqui diminuindo um pouquinho o resultado da receita em relação ao trimestre anterior e bastante em relação ao trimestre do ano passado, né? A gente vê o EBITDA também dando uma queda de 6,2 para 5,2, em relação ao ano passado mais ainda, era 11, né? Mesmo assim ainda tem margens saudáveis, aqui a margem EBITDA, e o lucro acaba caindo, né, de 8,1 para 4,0 em relação ao trimestre anterior, estava em 4,4, a queda foi menor, né? Mas mesmo assim também teve queda significativa, então a empresa vem aqui sofrendo por conta dos volumes atrapalhando, né? E também por conta do minério de ferro aí. O resultado financeiro da Vale está relativamente ok, ela, depois de toda a reestruturação que ela fez, né? Então, assim, ela não tem tanta preocupação em relação à sua dívida, proporcionalmente ao que ela produz, né? Que ela gera um EBITDA muito grande. Mas, sim, ela tem problema com os custos, né? Tanto que ela faz aí contratos longos de transporte e tudo mais, né? Do frete.
Então, assim, os custos também atrapalham as empresas, né? Quase todas, né? A gente vê a receita dela com essa queda aqui, né? Depois de uma fortíssima aceleração, uma leve queda, as margens aqui dando uma resfriadinha, né? Mas olha só como estavam boas. O EBIT da mesma coisa, o EBIT, né? O resultado financeiro está aí ok, e o lucro líquido, né? Essa disparada e também essa recuada aqui. Então, normal, vai de acordo com o volume, pontualmente, e o minério de ferro que a gente tem que ir acompanhando. Então, lembrando rapidamente aqui do foco da Vale, né, onde ela busca eliminar os riscos também. Ela tem aqui as barragens a montante que ela vai eliminar praticamente tudo até 2029, tudo em 2035. Está aqui o verdinho, é o cronograma atualizado. Então, esse aqui é um dos focos dela, é tirar o risco, né, o que ela chama de de-risking. Inclusive, aqui em termos, ó, ela classifica o nível de risco das barragens, ela vai diminuindo aqui até dezembro de 2025, vai estar muito melhor a situação, né, nem se compara. E a Vale também, né, foca no Flight to Quality, que ela chama, né, mineração de qualidade no minério de ferro. Ela é uma empresa mais antiga, então ela tem muita qualidade para se trabalhar. A mineração a seco, né, que ela vai focar bastante, então ela vai estar aqui aumentando cada vez mais a produção a seco, né? Isso aqui é mais segurança e maior eficiência na mineração. A gente vê aqui, então, o processamento a seco de verdinho aumentando pra caramba e vai continuar aumentando nos próximos anos, tá? E a gente vê aqui o foco dela também no supply chain estendida. Aqui já tem uma diferença importante em relação a CS Mineração, né? Principalmente aqui no serviço de frete, onde ela faz as vendas aí no longo prazo para se proteger de grandes oscilações. Ela foca muito aqui em toda essa supply chain, tá? Ela é um case aqui um pouquinho diferenciado da CS Mineração. Então a gente vê aqui o custo caixa da Aura Minerals exatamente sendo compensado aí com a inflação em relação à Aranzazo, que ela fez aqui um contrato de operação de mina mais favorável em relação à compensação aqui da inflação. Inclusive em San Andrés teve aí o problema de ser parcialmente esperado, né, porque devido ao plano de preparação da lavra para a zona de alto teor, então isso aqui já era parcialmente esperado. Também EPP, também tivemos aqui uma estratégia de redução do estoque de médio e baixo teores com foco na geração de caixa. Então aí tá tudo dentro do previsto. Ela sempre fala também o que ela deve fazer nos próximos trimestres. Se continuar até o quarto trimestre, a gente vê lá que o sequenciamento não está adequado, a gente começa a reclamar. Até o momento, tudo que ela vem falando vem acontecendo, tá? E quando a gente vê aqui o projeção de crescimento da Aura Minerals, a gente vê um crescimento de 113% até 2021 e um crescimento que vai chegar aqui até 260 em 2022, diante do seu guidance, mesmo com sequenciamento de mina, mesmo com interrupção de Gold Road, ela reafirma que ela vai fazer isso. Então isso já nos deixa muito mais confiante diante de outros ganhos aqui de eficiência, tá? Depois disso, ela ainda tem aqui a Almas, que está dentro do projetado, como eu já falei, né? Como ela falou aí. Matupapa, que ainda está um pouquinho uma fase anterior, né? O projeto ainda não está tão avançado. E temos outros alvos aqui até chegar a 400 ou 480 aqui em 2024. Então tem bastante crescimento aí na Aura no curto prazo, né? E quando a gente compara o ouro com a Aura Minerals, nós temos um certo vínculo, né? A Aura Minerals aqui sobe, o ouro sobe, e aqui a ouro cai, a Aura cai. Só que a Aura é muito mais exagerada, né? O ouro sobe um pouquinho, ela sobe muito, o ouro cai um pouquinho, ela cai muito, mas nesse período aqui teve um descolamento. E aí nós temos aqui alguns motivos bem randômicos, como por exemplo o vínculo com as small caps, que o próprio CEO da empresa fala que não deveria acontecer, mas a Aura Minerals acaba às vezes oscilando com as small caps, e isso aqui gera uma oportunidade de ouro, né, para a gente estar comprando a Aura, porque não deveria ter nenhum vínculo com as small caps do Brasil. Tivemos problemas de Gold Road também nesse meio do caminho. Nós tivemos aqui negócio de Honduras, né, lá de ser proibição de mineração, mas era outra coisa, não tinha nada a ver com empresas já autorizadas, era contra clandestina, mineração clandestina, não tinha nada a ver com a Aura, e o mercado bateu feio. Depois ele bate com a possibilidade do aumento da taxa de juros americana, né, e esperando a Selic cair, e agora ele está muito aí acompanhando, na verdade, a taxa de juros americana, que por enquanto não vem afetando muito o ouro, né, embora o ouro tenha assim uma queda, não está tanto, né. Mas é esperado que o ouro, pelo menos, você já viu aqui que ele parou de subir. Então, a taxa de juros americana realmente dá um impacto no ouro, tá? Então, essa é a realidade aqui, ouro versus Aura Minerals e versus vários ruídos que a gente tem. Então, lembrando, small caps do Brasil, temos o próprio ouro, tivemos ruídos aí de Gold Road e de Honduras aí, que eram ruídos aí pontuais e exagerados.
Quando a gente olha a Vale, é uma coisa louca, né? Minério de ferro e a Vale andam lado a lado, né? Muito vinculados, é o mesmo andar aqui. Só que existe um exagero aqui no mercado em relação a isso. Quando a gente vê a CS Mineração, também parece muito, né? Muito vínculo aqui, né? Ouro e minério de ferro. Só que você não pode pegar isso, porque olha só, a Vale que tem um histórico maior. Olha quando você pega a Vale desde o início desse contrato, se pegasse mais longa, ia ser uma porrada ainda maior, mas olha só. O que a Vale faz, né? Mesmo com todos os problemas que ela estava passando aqui, ela não estava conseguindo descolar muito do minério de ferro. Quando ela começou a se arredondar novamente, olha o que ela faz no momento bom. Ela descola total do minério de ferro. Então, isso aqui vai continuar acontecendo no longo prazo, né? Por quê? Porque o minério de ferro não gera riqueza nenhuma, assim como o ouro não gera, assim como o cobre não gera. Que, aliás, lembrando que a Aura Minerals é 25% cobre. As empresas geram riqueza. Então, a Aura Minerals, CS Mineração e Vale, elas geram riquezas. Então, por isso que é muito mais vantajoso investir nas empresas, né, do que nos próprios commodities aí. Até mesmo diz aí o Warren Buffett, né? Não investe em ouro porque não gera riqueza. Quando a gente compara aqui a Vale, a CS Mineração e a Aura, a gente vê um dividend yield interessante nas três, né? Mas assim, pode mudar muito aqui, né? Inclusive, principalmente a Vale deve ter uma queda e a CS Mineração também vai ter uma quedinha aqui. Quando a gente vê o PL, tá muito bom da Vale, isso também deve dar uma ajustadinha. CS Mineração está em 7,18, a Aura é próximo disso e o PVP nos mostra aqui equilibrado, CS Mineração Vale e um pouquinho mais barato aqui a Aura. E eu acho exatamente a Aura a mais barata mesmo, né? Vai ter um crescimento mais legal aí aparecendo. As margens são um pouco diferentes, né? Porque as empresas aí têm até atuações um pouco diferentes também, principalmente a Aura aqui, nem é tão justo comparar. A gente não vê dívida nenhuma aqui na Caixa, na CS Mineração e na Aura, né? Quase nada aqui na Vale também em proporção ao que ela é, né? Uma empresa gigantesca. E a gente vê indicadores de crescimento que não tem como comparar ainda. As empresas Aura e CS Mineração são novas. Então, fazendo alguma comparação aqui dessas empresas, nós temos a Vale que vai buscar muita eficiência. Ela tem uma empresa com algumas operações mais antigas, então ela tem muita eficiência para se trabalhar. Ela é uma velha conhecida, né? Então tem menos surpresa para nos trazer. Ela também vai sim focar um pouquinho no volume, de crescer esse volume, mas é menos aí do que a CS Mineração e a Aura. Nós temos também a diversificação de produtos que ela vai buscar via níquel e outros produtos, então ela vai perder um pouquinho aqui do seu foco muito no minério de ferro, ela está aí focando nos demais também, e tem menos exposição aos fretes, né, devido aos contratos longos. A CS Mineração já tem um certo foco na eficiência, então nem tem tanto assim para tirar, mas ela vai também conseguir isso, mas seu foco mesmo vai ser o quê? No volume. Esse aqui é o case dela, vai crescer muito esse volume aí, tá? Nós temos aqui a exposição aos fretes, então em um momento de inflação logística ruim, aí complicada, pode ser bem pior para ela. Temos aí de Aura Minerals, nós temos um foco de 75% de ouro, 25% de cobre, arredondando aqui, né? Então, já um case diferenciado em relação às duas, que é minério de ferro, e nós temos um crescimento de volume muito grande, uma forma de atuar totalmente diferente das empresas de minério de ferro, como eu já falei, tem todo o sequenciamento de mina, existe aí uma necessidade de estar acompanhando aí também como que a empresa está, o que ela está falando e o que ela está fazendo, isso é verdade. Então deixa um comentário nesse vídeo se você gostou. Num próximo vídeo a gente pode comparar aí mais em relação a preço e dividendos, né? Nesse aqui ia ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Um abraço, comenta aí se você gostou dessas três empresas. Até o próximo vídeo, valeu!